Olá, noivinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Karen Machado, assessora e cerimonialista, e esse vídeo é um vídeo explicativo que vai facilitar e orientar o seu entendimento sobre quem organiza o que no seu casamento. Uma das dúvidas que eu mais recebo, uma das coisas que eu mais vejo acontecer é desentendimentos quando você contrata um assessor e quando você contrata um cerimonialista. Chega lá e você contratou um cerimonial e, poxa, você está esperando que ela corra atrás das coisas, resolva, e às vezes você fica chateada porque ela não faz isso. Talvez você não tenha contratado o profissional certo. Não que ela seja uma profissional ruim, mas talvez você não tenha contratado aquele serviço especificamente. Esse vídeo é para te ajudar, para esclarecer esse tipo de dúvida, de situação, para que você evite e não passe por esse problema no seu grande dia. Então, pensando nisso, em te ajudar, a resolver esse tipo de situação, a evitar esse tipo de situação, eu vou esclarecer aqui para você hoje as diferenças entre assessoria, cerimonial, mestre de cerimônias e celebrante. Talvez você, noiva, nem soubesse que tem todos esses profissionais envolvidos no seu grande dia, mas sim, eles existem, são profissionais essenciais e muito importantes para que dê tudo certo. Então fica ligadinha, acompanha aqui o restante desse vídeo e depois me conta se você já tinha se ligado nesses detalhes. Então, começando pelo assessor, a assessoria. Essa é uma profissão que geralmente vem junto com o cerimonial, mas pode ser dois itens, dois trabalhos separados. O assessor é o profissional que vai te fazer com que chegue no seu grande dia sem nenhum imprevisto. É o assessor, o profissional responsável por você saber que contratou tudo que precisava ser contratado, que planejou tudo que precisava ser planejado. Sem o trabalho de um assessor, o teu evento tem grandes chances de não acontecer conforme você planejou. Então grava bem. Assessor, economia de tempo, resolução de problemas, evitar imprevistos. Beleza? O segundo profissional que nós vamos falar é o cerimonial, é o cerimonialista. Aqui existe muita diferença. O pessoal costuma confundir o cerimonialista com o mestre de cerimônias. Além de confundir com o assessor, confunde também com o mestre de cerimônias. Cerimonialista vem da palavra cerimonial, que nada mais é do que um conjunto de protocolos, uma ordem de acontecimentos, uma ordem lógica para que tudo flua bem. Então, o cerimonialista é o profissional responsável por cuidar de cada um desses protocolos e por garantir a execução desses protocolos. Então, se assessor nós ligamos a economia de tempo, cerimonial nós vamos ligar a execução. Esse é um profissional que você vai contratar obrigatoriamente. Então, noiva, você pode até fazer seu casamento sem um assessor, dá muito trabalho. Dá para fazer, mas dá muito trabalho. Mas jamais faça sem um cerimonialista. Uma coisa, não vem me dizer que tem um tio, um primo, uma prima, uma tia, alguém que cuida de evento e que essa pessoa vai cuidar de tudo no seu grande dia, porque não vai dar certo. Esse, inclusive, é um dos principais motivos daquele ditado que tinha antigamente, de que não adianta cuidar do casamento porque sempre vai ter alguém que vai sair falando mal. Essa pessoa geralmente é a pessoa que sai falando mal. Então não passe por isso, evite esse tipo de problema contratando um cerimonialista profissional. Beleza? Além de todas essas preocupações, uma dica pessoal minha é de que você tenha afinidade com o seu cerimonialista. Essa pessoa ela vai ser o representante do seu evento. Então, se essa pessoa estiver sorrindo, estiver feliz, estiver tranquila, vai transmitir esses mesmos sentimentos para o seu convidado. Todo mundo já vai estar nervoso, todo mundo vai estar emocionado. Esse profissional precisa estar em paz, precisa estar tranquilo, ele precisa transmitir esses sentimentos bons para os seus convidados. Esse também é o profissional que vai lidar com as crianças, os pajens, as daminhas, e as crianças são imprevisíveis, Esse profissional precisa ter essa expertise de saber lidar com as crianças, de saber lidar com os imprevistos. Cuide também com esses detalhes. Já o mestre de cerimônias, uma terceira profissão, talvez você nem tenha se atentado que ela existe e que ela faz parte da organização de casamento,
é o profissional que tem a missão de ser o orador. Ele vai falar, ele vai ler, ele vai dar voz aos protocolos do seu casamento. Então ele vai fazer a apresentação, a recepção dos convidados, ele vai fazer toda a fala do seu evento. Nessa profissão também se encontram apresentadores, comentaristas, animadores de evento. Então perceba que até aqui nós falamos de 3 profissionais. Existem profissionais e empresas especializadas em fornecer com uma mesma pessoa os 3 serviços. Eu, Karen, sou assessora, sou cerimonialista e sim, sou mestre de cerimônia. Porém, quando você vai contratar, você precisa ver se no seu contrato tem especificado todos esses itens. Não dá para você esperar de um cerimonial que foi contratado para executar o evento, não dá para você esperar que ela vá ler, né? Que ela vai fazer as apresentações. Precisa ter esse item especificado no seu contrato para que você não tenha surpresas no seu grande dia. Por último, nós vamos falar do celebrante, que é a pessoa responsável por dar vida ao rito matrimonial, ao rito que vai realizar o seu casamento. Para celebrante, você tem 4 opções de contratação. Então, só recapitulando, nós já falamos de assessoria, que você vai ligar à economia de tempo. Nós falamos de cerimonial, que você vai ligar à execução do dia do seu casamento. Nós falamos também de mestre de cerimônia, que é o orador, quem vai apresentar o seu evento. E agora nós estamos falando de celebrante, que é aquela pessoa que vai ter as palavras, vai ter as tradições, né, as informações sobre celebrar, executar o seu casamento. Atualmente, os noivos podem contratar 4 tipos de celebrantes: religioso, ecumênico, agnósticos e juiz de paz. Me conta já aqui nos comentários desse vídeo se você, noiva, sabia que tem esses 4 tipos de celebrante. Eu não sabia e eu acho que você também não. Mas para te ajudar, eu vou falar para você como é cada um deles e já vou te deixar essa dica, mais essa dica, nesse mesmo vídeo. Continue acompanhando. Então, no tipo religioso de celebrante, nós temos padres, pastores, que são aquelas pessoas ordenadas, né, por uma igreja, por uma instituição, para realizar esse casamento, do qual sai, após essa realização, uma certidão de casamento religioso. Então, esse profissional é um profissional, tá, pessoal? Ele tem título para acontecer, para celebrar o seu casamento. Não pode ser qualquer celebrante vir e te falar que teu casamento tem validade religiosa, pois ele tem que ter uma validação. Depois nós vamos ter os profissionais de realização de casamentos celebrantes ecumênicos, que são profissionais que realizam com um formato religioso sem se ater ao rito de uma determinada religião. É meio confuso, mas é aquele profissional que geralmente faz casamentos quando o casal é de religiões diferentes. A noiva é católica, o noivo é evangélico, cerimônias nesse sentido. Ele dá ali um sinal de presença de Deus sem se ater especificamente a nenhuma religião. O terceiro tipo de celebrante que nós vamos falar é o tipo agnósticos. São celebrantes que não possuem vínculo com qualquer tipo de religião ou crença. Então eles são procurados quando o casal não tem nenhum tipo de crença, mas quer ter a celebração neutra, a celebração da união de 2 pessoas. E por último, e não menos importante, nós temos o juiz de paz, que é um profissional magistrado, nomeado pela Secretaria de Segurança. Ele tem autoridade para realizar o casamento de forma civil, o casamento dos homens. Esses são os 4 tipos de celebrantes que você pode contratar. Não sei se você já tinha se atentado a esses detalhes, mas esse também é um item importante para você dar o check no seu checklist. E eu falei aqui para vocês sobre as diferenças dos tipos de profissionais na hora de organizar o seu casamento. Eu espero que essa dica seja muito útil para você. Eu já passei por situações em que a noiva esperava de mim coisas que não estavam no contrato. Por muitas vezes, claro que nós profissionais entregamos mais do que está lá, porém não dá para você, noiva, contratar uma coisa. E aqui eu quero deixar bem claro, eu não tô falando por preço, eu tô falando por o que é certo. Contratar uma coisa e esperar outra. Então alinhe as suas expectativas àquilo que você está contratando. Não espere sempre mais, mas sim oriente. Procure um profissional que te passe segurança, que te passe tudo isso em contrato. Afinal de contas, nós estamos falando do seu grande dia e não dá para deixar nada de fora.
Espero que você curta essa dica, aproveite, compartilhe também se você tiver uma amiga, um amigo que está casando ou que está pensando em casar, e continue nos acompanhando, que nas próximas semanas iremos postar várias dicas muito úteis para você organizar o seu casamento. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!